Você sabe por que os balões sobem, ou até mesmo porque às vezes a porta da geladeira dá aquela travada na hora de abrir? Tudo isso é explicado pelas leis dos gases, e é sobre isso que falaremos hoje. A ordem sobre o que vamos falar pode ser encontrada aqui neste slide, então se quiserem dar uma paradinha para conferir, pausem o vídeo e logo continuaremos a explicação. Pronto? Vamos lá. Antes de começar a explicar como esses fatos acontecem, devemos definir o que essas invenções têm em comum: os gases. Os gases são o estado físico da matéria de grau mais energizado, ou seja, a energia cinética entre as partículas é elevada. Eles possuem um aglomerado de partículas cujos movimentos são aleatórios. Além disso, não há atração mútua entre as moléculas. Dessa forma, elas não se colidem e há sempre um espaçamento entre elas. Eles também não possuem forma nem volume definidos. Outra característica importante envolve o fato de possuírem um fator de compressibilidade, referente a quanto um gás pode ser comprimido, e também a característica de expansibilidade, o quanto é capaz de expandir para preencher todo o espaço. Tudo isso pode ser observado através dessas imagens presentes no slide. É muito importante entender a constituição, as propriedades e características dos gases, porque eles estão muito presentes em nosso cotidiano. Querem alguns exemplos dessas situações em que eles estão presentes? Bom, eles estão presentes na calibridade da pressão dos pneus, no cilindro de gás na chopeira, na prática de mergulho, ao pressionar uma seringa contra o seu dedo, enfim, entre outras situações. Tá, mas o porquê disso acontecer? As leis dos gases, que veremos logo em seguida, podem ser aplicadas para explicá-las. Agora, estudaremos as 3 leis decorrentes dos estudos dos gases, e por fim, iremos combiná-las para obter a lei geral dos gases ideais. Chegou a hora de ver essas tais leis de que viemos falando. As leis dos gases foram criadas por físicos químicos entre os séculos XVIII e XIX. Seus nomes são uma homenagem a eles. A lei de Boyle, desenvolvida por Robert Boyle, que viveu entre os anos 1627 e 1691, também conhecida como transformação isotérmica, lembrando que o termo iso significa igual, e térmico se refere ao calor fornecido por uma determinada temperatura, temos que a temperatura é constante, assim como o número de mol, com a pressão e volume variando e sendo inversamente proporcionais, como observado no gráfico, quando um aumenta, o outro diminui. A lei é expressa pela seguinte fórmula: P vezes V é igual a constante, ou P é igual a constante dividido por V, sendo P a pressão e V o volume. Também podemos encontrá-la como N constante, T constante, onde P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, sendo que o número 1 está associado às condições iniciais e 2 às condições finais do gás. Esse símbolo menor-maior significa constante. O funcionamento da respiração é um dos exemplos onde a lei acontece, uma vez que, ao inspirarmos, o pulmão se expande, aumentando seu volume, enquanto a pressão interna do gás diminui. O oposto ocorre quando exalamos, ou seja, o pulmão contrai, diminuindo seu volume e aumentando a pressão interna. Também temos a lei de Charles, ou transformação isométrica ou isocórica. É aquela que ocorre com volume constante, com a pressão e temperatura variando e sendo diretamente proporcionais. Conforme o gráfico, vemos que quando um aumenta, o outro também aumenta. A lei é expressa pela seguinte fórmula: P dividido por T é igual a constante, ou P é igual a constante vezes T, sendo que T é a temperatura. Também pode ser expressa como P1 dividido por T1 é igual a P2 dividido por T2, condições iniciais e condições finais. Como outro exemplo de situação no dia a dia, temos a panela de pressão, cuja pressão aumenta junto com o aumento de sua temperatura. Já a lei de Gay-Lussac, ou transformação isobárica, que se refere à pressão constante com volume e temperatura diretamente proporcionais, vemos que, como no gráfico anterior, quando um aumenta, o outro também aumenta. A lei é expressa pela seguinte fórmula: V dividido por T é igual a constante, ou V é igual a constante vezes T, e também por V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2. Podemos utilizá-la em experimentos com bexigas. Por exemplo, quando a bexiga está em um recipiente com temperatura reduzida, ela está murcha, praticamente sem volume. Quando é colocada em uma fonte de calor, a temperatura aumenta e o volume também. Outra lei que pode ser considerada muito importante e que está associada aos gases é a lei de Dalton, que expressa a pressão total de uma mistura de gases através da soma, ou do somatório, das pressões parciais de cada um dos componentes. A lei é expressa pelas seguintes fórmulas: P total é igual ao somatório das pressões e P total é igual à soma da quantidade de mol de cada gás, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura, dividido pelo volume.
Vocês sabiam que a diferenciação de gases? Existem os chamados gases ideais, que você utiliza tanto nas suas aulas de química, e também os gases reais. Um gás ideal, também chamado de gás perfeito, são modelos idealizados, utilizados para facilitar o estudo dos gases. Eles seguem algumas regras, a partir das quais todos os outros gases serão estudados. Suas características são partículas de tamanhos desprezíveis, interações também desprezíveis entre suas partículas, choque entre as partículas 100% elástico, movimento browniano, ou seja, aleatório entre as partículas, enquanto um gás real consiste na prática em um gás que se afasta em maior ou menor grau do comportamento ideal. Para esse tipo de gás, há a ocorrência de colisões inelásticas entre as partículas. Além disso, estes tendem a se aproximar do previsto para o modelo ideal quando em altas temperaturas e baixas pressões. Eles necessitam de um fator de correção para a atração entre as moléculas e também para seu volume, já que estes não são desprezíveis. Vocês já devem ter ouvido falar na lei de Clapeyron e na lei geral dos gases, mas vamos sintetizá-las. A equação de Clapeyron foi formulada pelo físico-químico francês Benoît Paul-Émile Clapeyron e consiste na união das três leis dos gases, relacionando as propriedades dos gases dentre volume, pressão e temperatura absoluta em Kelvin. Ela é expressa da seguinte forma: pressão vezes volume é igual ao número de mol vezes a constante dos gases perfeitos, ou ideais, vezes a temperatura em Kelvin. Para lembrar, você também pode pensar da seguinte forma: para você não rir tanto, que é um dos diversos macetes que existe para essa fórmula. Lembrando que o número de mol representa a relação entre a massa do gás em gramas e a massa molar em gramas por mol. Já a lei geral dos gases, na qual todas as três variáveis mudam, e a união das três leis dos gases apresentadas anteriormente, P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Ou, para viver tranquilo, é preciso viver tocando. Vale lembrar que essas são usadas apenas para os gases ideais. Para os gases reais, nós temos a chamada equação de Van der Waals, na qual há uma correção para as forças intermoleculares, parâmetro A, e outra para o volume, parâmetro B, que não são desprezíveis para estes gases. Vejam que a ordem é a mesma. O que muda é que ao invés de colocar P direto, você acrescenta A vezes N ao quadrado sobre V ao quadrado. E ao invés de você deixar o volume sozinho, acrescenta menos B vezes N. E atenção, os parâmetros variam para cada elemento, e estes geralmente serão fornecidos, então não é preciso decorar. Agora, para que você entenda de uma forma mais aprofundada, voltaremos àqueles exemplos lá do começo do vídeo. Você se lembra? Se você pensou no funcionamento dos balões de ar quente e naquela situação envolvendo a porta da geladeira, acertou. Os balões de ar quente sobem porque quando uma massa de ar é aquecida, ela se dilata e se expande, ou seja, se torna menos densa. O ar quente é menos denso que o ar atmosférico à mesma pressão, resultando na ascensão do balão. Pelas leis dos gases, volume é igual a massa dividido por densidade, substituindo isso na lei de Charles, volume dividido por temperatura é igual a constante, logo, massa dividido por densidade vezes a temperatura é igual a uma constante. Essa modificação da lei diz que se um balão for preenchido com gás e a temperatura diminuir, a densidade aumentará. Agora vamos ao próximo exemplo, a situação envolvendo a porta da geladeira. Ela já apareceu até mesmo no Enem, e agora você já é capaz de entender o porquê da força extra ser necessária. O volume dentro da geladeira é constante, o que te faz lembrar da lei de Charles, não é? Pois bem, ao abrir a geladeira pela primeira vez, uma certa quantidade de ar entra e é resfriado. Conforme a lei de Charles, a temperatura é diretamente proporcional à pressão. Então ambas serão reduzidas, de tal modo que a diferença entre a pressão interna e a pressão externa será maior ao tentar abrir a geladeira pela segunda vez. Isso faz com que a pessoa tenha que exercer uma força maior do que a habitual para ser capaz de vencer essa nova diferença. Aqui, nós disponibilizamos um extra com a tabela de valores para a constante universal dos gases, representada pela letra R. Essa constante varia de acordo com as unidades usadas na medida de pressão e volume. Se quiser, pause o vídeo e tire um print para guardá-la com você. Aqui vocês podem encontrar as referências que usamos para este vídeo. E é isso. Este foi um projeto realizado pelos discentes do Bacharelado em Ciência e Tecnologia da UFABC, Jéssica da Assunção, Larissa Moreira, Stephanie Venâncio e Iago Natividade, para a disciplina de Estrutura da Matéria, cuja docente é Ivanise Galvão. Esperamos que tenham gostado e agradecemos por assistir.